Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um encontro do Movimento de Conexão, promovido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. O movimento ele nasceu de perceber uma necessidade de trazer informações, experiências e exercício para os advogados, ou não, nesse nosso período, né, que estamos vivenciando aí com a pandemia. E principalmente como o advogado pode atuar de uma forma mais ampla, com um olhar sistêmico, dentro das suas áreas. E para os cidadãos também, né? Que de alguma forma eles possam trazer elementos para passar de uma forma mais leve todo esse movimento que a gente está vivenciando. E hoje, para o nosso encontro, eu convidei a doutora Janice. A Janice ela é advogada sistêmica, consteladora, pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Então, a facilidade da tecnologia nos ajuda a estarmos conectadas, né? E coordenadora da oficina Prosseguir, onde utiliza as constelações familiares no anexo da violência doméstica e da mulher no Fórum Estadual de Ribeirão Preto. E eu sempre gosto de relembrar que todas as pessoas que passaram por aqui pelo movimento e as que também vão passar, disseram um sim muito fácil para a ideia de trazer, então, essas reflexões, exercícios, para que, de alguma forma, e aí eu tenho certeza, todos a serviço sempre de algo maior, sempre no lugar de possibilitar recursos para as pessoas. E esse também foi muito fácil. A doutora Janice falou um sim, falou só qual é o dia e horário, e eu, de alguma forma, coloco aqui. Então, Janice, seja muito bem-vinda. Gratidão por você ter aceitado o convite, e a palavra é sua. Obrigada, Roberta. Obrigada à Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito de trazer palestrantes, fazer essa reunião no Zoom e da gente poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, dessa caminhada sistêmica nesse momento, né? Então, queridas Thaís, também da Comissão de Santos, está aí. A Alessandra da nossa comissão aqui de Ribeirão Preto, obrigada pela presença aí também. A Cris, da comissão da onde mesmo, Cris? Jabaquara. E a doutora Eunice, doutora Simone, também das comissões, gratidão aí por vocês disponibilizar esse tempo da gente poder compartilhar um pouco. Gratidão, Roberto. Tem alguém que está entrando. Isso. Você já quer que eu dou continuidade, Roberto? Pode continuar. Tá, então eu gostei do tema que você deixou eu trazer, né? Ou, na verdade, você que sugeriu, porque eu quis também que você sentisse aquilo que a comissão espera nesse momento, né? E, então, essa polaridade, né? E esses julgamentos. E eu acho que é um tema, assim, muito em pauta agora, diante do cenário de pandemia que a gente tem e também do cenário político. Então, essa polaridade, isso é algo fácil de perceber, né? Mas a gente, quando entra nesse mundo sistêmico, né? Nesse olhar sistêmico, quando a gente passa a olhar as coisas de outra forma, você tem um caminhar nessa polaridade de uma outra forma. Então, eu vou trazer um pouco para vocês aqui daquilo que eu trouxe, né? E também que vocês possam trazer as dúvidas de vocês, trazer uma outra visão, falar, olha, Janice, eu entendo que isso é dessa forma,
ou nesse sentido, tá? Então, vocês ficam bem à vontade aí para estar compartilhando esse tema. Então, vou abrir aqui um slide que eu fiz. Deixa eu ver como é que ele abre. Tá? Primeiro eu vou falar uma frase do Bert que eu gosto muito, eu uso ela muito nas minhas apresentações, quando o Bert fala assim: eu me curvo perante o seu destino, perante você que o carrega, né? Então, é uma frase do Bert que eu deixo aqui como boas-vindas a todas. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, que isso não está indo. Ah, passou. Aqui a apresentação, Roberta já fez, né? Sou filha de Ito Grave e Yolanda Grave. Para quem não me conhece, estou como advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil desde 92. É uma coisa que a gente, como advogada, preza, né? Olha, honra, né? Esse tempo que a gente está dentro da Casa do Advogado. E pós-graduada, a Roberta falou, presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Ribeirão Preto, coordenadora e facilitadora de constelação familiar nas oficinas Prosseguir, tá? E também mediadora sistêmica pelo IPMEC. Então, eu acho que esse encontro nosso, nós vamos falar basicamente sobre a visão sistêmica, como que isso como que a gente olha, o que é essa visão sistêmica em cima dessa polaridade e dos julgamentos. Então, quem eu gosto de trazer sempre é nosso querido Bert Helling, né, que partiu para um outro plano agora no ano passado, 19 de 9 de 2019, né, que foi alemão, filósofo, teólogo, pedagogo, e Sophie Helling, que é a esposa de Bert e que deu continuidade através da Helling Ciência, todo esse ensinamento do Bert Helling. Também o nosso querido juiz Sam Storch, porque eu gosto de trazer, porque sem ele eu acho que eu não estaria aqui hoje fazendo essa exposição, esse encontro, porque na hora que eu percebi que as constelações familiares estavam sendo usadas no judiciário, e conheci o Dr. Sam Storch, que me abri para esse novo olhar e essa nova visão sistêmica de poder estar usando isso na advocacia. Então, o Dr. Sam Storch, para quem não conhece, ele é juiz, ele é constelador familiar, coordenador da pós-graduação, né, da Helling, e ele que criou o termo direito sistêmico. Então, também a gente dá um lugar para ele nesse momento. Então, o que o Dr. Sam ele escreve no blog dele sobre essa polarização, né? De fato, também no campo do direito sistêmico está ocorrendo uma polarização, onde as pessoas estão sendo chamadas e tentadas a se posicionar de um lado ou de outro. Então, isso, para nós, essa prática de estar de um lado, né, do lado do nosso cliente, isso é algo que a gente aprende na faculdade e isso é natural para nós, né? Tem que ser assim. A gente não pode, de repente, estar, quer dizer, até então, né, advogando para as duas partes. Sempre você vai estar com uma procuração, você vai estar naquele lugar com o seu cliente para defendê-lo em todas as circunstâncias, né? Então, essa visão sistêmica, ela vem para agora a gente falar, olha, esse momento, se você realmente quer olhar para o seu conflito, a sua resolução
né, do seu problema, esse olhar, essa visão sistêmica faz com que eu olhe para um algo ampliado, para o todo. Então, eu vou também olhar para a outra parte, para o sistema familiar da outra parte, né? Então, é uma postura que nem todos os clientes vão estar disponíveis para isso, mas a pessoa, quando ela realmente busca a paz dentro de si, na hora que você fala dessa visão sistêmica, que isso é possível, essa pessoa se abre para sair desse lugar de polarização, né? De estar só de um lado, né? E aí a gente também vai falar das ordens da ajuda, mas isso já seria um outro tema, né? Então a gente vai se ater só mesmo essa questão. E aí o Dr. Sami fala assim, aliás, reflexo de um movimento geral da humanidade, né? Então, essa polarização, ela está inerente na humanidade atualmente, e cada vez mais, né? E o doutor Sami ainda fala que isso é uma armadilha. Então, eu trago esse trecho do blog, né, do doutor Sami, como ponto de partida, né, desse nosso diálogo, e para a gente refletir, né, qual que é o meu lugar, qual que é o lugar do advogado, né, nessa visão sistêmica, nesse momento, né, tanto na advocacia, no judiciário, mas eu acho que também na sociedade, né? Porque a gente precisa estar num lugar que a gente possa olhar o todo, sem estar só de um lado. E eu vou explicar um pouco como que isso acontece, tá? Então, o que faz a pessoa a polarizar, né? É essa ameaça do novo. Então, quando se apresenta algo novo, tanto na sociedade, ou na nossa profissão, ou no judiciário, ou na nossa família, qualquer situação. Quando se apresenta algo novo, qual que é a nossa tendência? É julgar. Não, isso não é bom, isso não vai dar certo. Ou isso não, isso é injustiça, isso não é justo, né? Então a pessoa tem um julgamento, ela já tem uma definição, e esse novo ele traz um medo, né? Ele quer ficar naquele lugar onde ele já realmente já está seguro, está confortável, e ele não precisa desse olhar para esse novo. Então, é mais fácil, é mais seguro ele continuar ficando no que é antigo, tá? Então, ele passa a ter um julgamento. Mas por que ele tem esse julgamento? Porque ele atua dentro da boa consciência, né? Então, a pessoa ela é leal ao seu sistema familiar, ela é leal ao seu grupo político, ou ela é leal à sua igreja, instituição religiosa. Então, tudo que ela concentra, está ali perto, que ela acredita, ela está na boa consciência. A gente fala isso também, que ela está na bolha, né? Ela está na bolha, ou bolha social. Então, tudo aqui que envolve qualquer outro assunto, qualquer outro tema, foge desse controle e ele não aceita, ele quer permanecer no que ele está acostumado. Então, ele está sendo leal à crença daquele grupo ou daquele
daquela ideologia, ou então a pessoa não se permite a olhar o novo, não se permite olhar o outro. E, na verdade, o que o Bert Helling ele mostra? Ele mostra que a pessoa, na hora que ela tem a má consciência, ela se permite a transcender, né? Então, ela sai desse julgamento e ela pode olhar para algo totalmente novo, né? Por isso que a gente fala que esse olhar sistêmico, ele traz um novo olhar, né? Ele traz um novo paradigma, ele amplia a nossa consciência, ele amplia o nosso olhar, então ele sai desse julgamento, né? Do que é certo, do que é errado, né? E nesse trabalho como profissional de direito, a gente pode olhar o outro no lugar do outro, como que diz, né? Calçando o sapato do outro para ver o que acontece naquele lugar. Né? Então, a constelação familiar, ela nos permite isso. Essa abordagem, esse recurso que a constelação familiar nos trouxe, ela faz com que a gente consiga olhar para o nosso cliente da mesma forma como a gente olha para outra parte, ou olhar para outra parte da mesma forma como olhamos para o nosso cliente. Então, isso não pode ser uma ameaça, né? Isso é algo que traz cura, muitas vezes, dentro do sistema familiar. Então, essa má consciência olha para esse amor que cura, né? Então, esse julgamento que é o que traz os conflitos mesmo, né? Porque a pessoa defende aquilo que ela acha que é certo, que é aquilo que é da alçada dela, tá? Tem alguma pergunta? Quer deixar as perguntas para depois? Oi, Jean, aproveitando que você falou, tem uma pergunta assim, e acredito que a gente vai chegar aí, como distinguir a polarização do posicionamento? Feito pela Thaís. Tá. Será que tem distinção? No meu ver, eu acho que, na verdade, até me corrige, Thaís, de alguma forma, mas assim, a polarização é quando a gente está aí, realmente, como você disse, aí na boa e na má consciência, né? E o posicionamento é olhar para tudo isso de uma forma ampla e de alguma forma, que você saiu. Tá. De alguma forma, a gente ir para a ação, né? Eu acho que posicionamento, talvez, desse lugar de centramento, e quando a gente fala de polaridade, é como que eu sustento essa polaridade. E uma forma de sustentar é não ir tanto para um lado ou pender para o outro, né? Sem julgamento. Não sei se é nesse A sentido que Thaís você quer falar? perguntou. Deixa eu... Pode falar, Thaís. Oi, Oi. obrigada. Então, a minha dúvida é porque, às vezes, quando a gente fala sobre esse olhar para o todo, no sistêmico, principalmente, de dar um passo para trás, sempre surge essa dúvida de polarizar e você se posicionar. Então, vou dar um exemplo, tá? Da minha vida, por exemplo, hoje em relação a questões políticas. O que você se posiciona no que, né, do que você acha certo e do que você se conecta e, enfim. E como que a gente pode falar sobre isso sem polarizar? Porque como é que é olhar para esse outro lado também? Eu tenho um pouco, assim, até de dificuldade de falar sobre isso com as pessoas, porque quando eu vou me posicionar, sempre existe essa questão de acharem que estamos polarizando quando a gente se posiciona. Então, eu queria, assim, na verdade, só para falar mais sobre esse assunto
de polarizar e se posicionar, até porque dentro da nossa profissão também, às vezes as pessoas esperam que a gente se posicione, e não é tomar partido, é simplesmente dizer o que você acredita, o que você acha. Não sei se foi muito clara. Eu entendi, Espero que Thaís. sim. Não, eu achei bem legal e eu entendi, sim. Na verdade, a gente está usando talvez a terminologia, né? Porque polarização é uma coisa, polemizar é outra coisa. E, e aí realmente dá essa confusão. Ficou mais claro, Jean? Ficou? Né? Então, Na verdade, o que que acontece? É mais fácil eu ter uma posição e defender com unhas e dentes a minha posição. Porque se eu faço isso, eu estou na boa consciência, eu estou na minha boa consciência, né? E eu vou querer que o outro concorde com a minha posição. Eu nunca vou querer ele. Eu quero fazer com que ele mude de opinião, né? Então, como fazer? Ok, às vezes dizer sim. A opinião do outro é diferente, mas eu preciso polarizar? Qual que é o ganho? Aquilo vai me levar ao amor, né? À paz? Ou vai me trazer mais conflito, ou vai me trazer chateação, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, aquela velha história, às vezes em cima do muro é melhor do que nos dois lados, né? Mas você falou assim, mas às vezes a gente precisa se posicionar em cima, diante de uma situação ou diante né, na nossa profissão. E aí eu te pergunto, a minha posição vai levar para o amor? Né? Então eu acho que se eu faço essa pergunta para mim e realmente aquilo que eu vou fazer, falar, vai acrescentar na vida do outro, na forma de que traga paz naquele sistema e nas nossas relações, ok. Se não trouxer, eu acho que o momento é o silêncio. Nós não temos como convencer o outro, porque ele está na boa consciência dele, e essa boa consciência leva ao extermínio do outro, porque ele acha que ele tem que fazer justiça, né? Então, e aí dali começam as guerras, porque cada um vai ter a sua posição e ele vai defender a sua posição, porque ele está leal ao seu grupo familiar, ao seu grupo, sei lá, né, de ideologia, e aí as coisas não funcionam. Então, quando é o que se fala no livro do Bert Helling, né? Conflito e Paz, ele deixa isso muito claro, né? Dessa vingança que se faz. Isso tudo vem a partir dessa consciência, né? Dessa consciência que, dentro da sua lealdade, acha que foi injustiçado. Então, eu acho que nesse momento, Thaís, que a gente está nessa reflexão profunda diante da vida e da morte, né? Onde a gente precisa estar centrado naquilo que a gente fala e que posição que eu tomo. Então, muitas vezes, eu tenho que me perguntar, isso que eu estou, essa minha posição vai levar ao amor, vai levar à paz? Eu estou indo com o coração, né? E aí eu acho que você pode se posicionar, entendeu? Mas sempre com essa visão sistêmica, com esse olhar de paz, de reconciliação, né? Então, o que você for trazer, isso vai ser nesse sentido, de você propagar essa paz, né? Janice,
A Thaís falou show. E aí ela acrescenta aqui, querer aliados é estar na boa consciência, sem dúvida. Deixa eu abrir a palavra aqui para a doutora Eunice, ela fez um comentário, mas ela quer falar. Tá. Tá aberto, doutora. Eu achei assim interessante assim essa reflexão de você entender qual que é a decisão que vai tomar, né? Porque quando você está naquele sentimento de justiça, mas que justiça que você está pensando, né? Muitas vezes, assim, principalmente para o advogado, ele sair fora de uma situação, como a doutora Roberta sempre fala, o processo não é seu, né? É do cliente. Então, você tem que mostrar para ele se aquilo que ele está querendo é possível. Como, por exemplo, um sujeito vai discutir uma pensão, ele ganha um valor assim estimável e tem que pagar pensão para 2 adolescentes que estudam, só que ele não quer pagar porque acha que a mulher vai ficar com o dinheiro. Aí será que é isso, né? Aí vem a reflexão: o que a mulher vai fazer com esse dinheiro? Ela não estuda? As crianças não estudam, não pagam escola, né? Então, você vai brigar tanto por uma coisa que você vai... Não é lógico, né? Então, eu acho que o bom senso, né? E a humildade, né, do advogado, muitas vezes, concordar em algum caso, porque a justiça, ela não é só pende para um lado, ela pende para os dois. Então, muitas vezes, você vai discutir algo que você vai chover no molhado, como fala na gíria, né? Não sei. O que você acha? Eu acho que é bem isso, bem isso. A visão sistêmica é algo que sempre esteve na nossa sociedade, né? Mas, de repente, agora a gente vendo que as relações são cada vez mais difíceis, né? Então, isso volta com força. Eu acho que é um momento que a gente, de reflexão também, que a gente está sendo levado agora, né? Então, da gente se permitir esse novo, né? O que é, mesmo ele sendo desconhecido, mas a gente se permitir esse novo. E até acrescentando, né, a polaridade, como você disse, ela faz parte e ela não vai deixar de existir, né? Mas é a nossa forma de olhar para isso. Muito bacana. E aí encontrar esse lugar realmente do centramento, né? Como eu posso, de alguma forma, levar esse conhecimento, essa fala, ou esse posicionamento de uma forma que seja leve. Eu gosto muito da frase do Ken Wilber, que traz a abordagem integral, e na qual a sistêmica também está. Ele fala que todos estão certos parcialmente, porque a gente tem a nossa boa consciência, de alguma forma. Não tem como não usar a nossa lente para olhar para aquele conflito, né? Eu vou ter mais um slide aqui, eu vou mostrar para você. Quem sabe vai ajudar ainda a clarear mais algo aqui. Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu procurei essas diferenças aí, aqui no livro do Bert Helling, do Amor do Espírito, onde ele fala essa questão aí de estar a serviço dessas diferenças. Isso aqui é um assunto que às vezes eu acho que eu já entendo, mas tem hora que eu acho que eu não entendo muito dessa parte, que realmente ela foge do padrão, né, de entendimento que às vezes a gente é levado, né? Então, é esse estar a serviço do vínculo, né? E o Bert Helling fala aqui assim, ó, quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como confronto e proximidade.
Deu para entender? Não deu, porque se mistura tudo, entendeu? Se mistura a culpa, a inocência. Então, essa inocência, às vezes, quando na boa consciência, quer defender, quer fazer a justiça, então ele está na inocência, ele vai lá e acha que ele está certo, e ele mata o outro, né? E daí vem a culpa também. Então, eles, na verdade, sentimos culpa e inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a quem servem, a que servem, né? Então, sempre a gente vai estar a serviço ou do vínculo, ou do equilíbrio, ou da ordem, né? Então, porque aí, e quando ele fala assim, quando estão a serviço do equilíbrio entre dar e tomar, vivenciamos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Gente, isso é muito profundo, né? Então, sempre a gente vai estar dentro dessas diferenças. E, na verdade, o que eu acho que a gente constrói a partir dessa visão sistêmica, né? Que são as ordens do amor do Bert Helling, que nós temos que estar atuando dentro de nós e estarmos atuando dentro do sistema familiar, né? Dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa profissão, né? Dentro do trabalho, do cliente, da audiência, da profissão, de uma petição, aliás, que a gente for fazer. Então, a gente tem que assimilar, internalizar essas ordens do amor, né? Então, que são a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Então, pertencer, todos têm esse direito de pertencer. Então, se eu olho para essa ordem do pertencimento, aquele outro que eu estou julgando, estou excluindo, estou falando que ele não está certo, que ele está fazendo tudo errado, eu tenho que olhar que ele pertence também. Eu tenho que olhar com amor para isso, né? E saber que ele também está a serviço de algo maior. Então, às vezes, aquilo que eu acho que é um absurdo que ele está fazendo isso, onde já se viu, né? Mas, nesse momento, ele está a serviço de algo maior. Né? Então, ele pertence ao nosso sistema. Né? É algo que vem para nós, nós não evoluímos a ponto de que a gente não precisa estar nesse julgamento. Na hierarquia também, quem é maior domina, ditas regras, ditos comandos, ditas leis, e nós somos pequenos diante disso. Então, nós temos que respeitar essa hierarquia, tá? E o equilíbrio também, essa troca de equilíbrio que tem que haver nessas relações. Então, cada caso a gente vai analisar, vai olhar, vai estudar. Então, tudo eu tenho que ter esse olhar sistêmico baseado nas ordens do amor, porque senão eu não consigo fazer fluir a vida, a paz, o amor, né? Então, dentro dessas relações, desses relacionamentos, tem que prevalecer isso. Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver um olhar amplo e fazer com que todos pertençam, né, ao clã, ao grupo, né, e eu sair dessa boa consciência e saber que é possível fazer diferente,
né? Aí eu vou permitir que esse amor flua na nossa vida, né? E as constelações familiares espirituais, né? Por que espirituais? Porque estamos ligados a um campo maior. Nós somos maior, nós somos pequeno diante disso, tudo que se apresenta. Então, nesse momento que a gente está enfrentando esse desafio, né, da vida e da morte, né, que existe uns que falam, gente, não precisa usar máscara, o outro fala, não saia de casa, né? Então, nós precisamos ter o respeito, ter o centramento daquilo que eu busco para mim, em primeiro lugar, busco o que eu acho, que eu sei que eu tenho que estar fazendo, eu tenho que ter responsabilidade, né? Tenho que ter humildade diante disso que se apresenta, porque isso é maior do que nós, né? E agir conforme as regras são ditadas pelas autoridades, ok, eles estão falando para ficar em casa e nós temos que agir conforme isso vem, porque eles são maiores, eles estão num escalão acima de nós. Então, nós vamos simplesmente, ok, seguir essas ordens. Mas nós temos que ter essa benevolência, né, com tudo e com todos, com as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão se sentindo desamparadas, né? Nós temos que olhar para os destinos delas e dizer sim, porque muitos estão tendo destinos difíceis, estão indo para a morte porque né? Então, olhar para esse destino é assim, né? Sim. Já só repete essa última parte porque travou o seu áudio. Travou meu áudio? Agora Então, voltou. da benevolência. Isso. Então, da benevolência é no sentido de a gente olhar com amor para tudo isso, né? Com respeito, no sentido de que isso que está acontecendo nesse momento é maior, é algo muito grande e nós não temos controle disso, né? E da gente ter essa empatia com o próximo. Então, muitos, é o que eu estava falando, muitos vão morrer para que outros vivam. E a gente diz sim para isso. Né? Mas que a gente tenha essa empatia com os nossos familiares, com as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, que pedem a nossa ajuda. Então, da gente poder olhar com amor para isso tudo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem a postura sistêmica, né, do não. Então, eu acho que essa visão sistêmica, ela traz esse não julgamento, né? Essa ausência de expectativa, de medo e pena. Então, nós temos que viver o nosso presente sem expectativa de, ok, muita gente vai morrer, a economia vai ir para o zero, a política também na polaridade, se faz certo, se faz errado. Ok, mas a gente também, nós temos que respeitar essas ordens da ajuda, né? E olhar sem pena, sem medo, ok? Vai começar do zero, ok? Mas se eu estiver viva, a gente começa do zero, né? E esse estado de presença do agora, né? Dessa empatia. E olhar para o essencial. Qual que é o essencial nesse momento? Né? É a nossa vida. Qual é o essencial do nosso de um atendimento com o nosso cliente nesse momento? É da gente dizer para ele o que está acontecendo e a possibilidade que ele tem de fazer diferente.
Então, se antes ele procurava um advogado para ajuizar a ação, para ir lá pedir a pensão, correr lá 5, 10 anos com o processo, hoje você se sugere para ele, vamos fazer diferente. E as pessoas estão abertas para esse trabalho. Então, é um trabalho fenomenológico, é onde a gente traz a pessoa para o agora e a gente olha nesse sentido agora, né? O que se apresenta, de que forma se apresenta, e a gente pode levar as pessoas, o cliente, para essa forma ampliada de ver as coisas, tá? Então, eu deixo aqui uma frase: somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos força, tá? Então, eu acho que o que eu trouxe foi isso. Eu vou tirar aqui. Aí vocês podem comentar. Ô, Genice, é que a doutora Eunice falou, né? O julgamento ele é complicado porque ninguém vai pensar em desfavorecer si próprio. Eu tô sem a imagem, desculpa. Tá sem imagem. Tô te procurando aqui. Esqueci. E é bem isso mesmo, né, doutora Eunice? Mas talvez esse é o processo de autoconhecimento, né? Esse não julgamento, que foi o que a Janice falou. Não é o julgamento de decisão processual, e é bom distinguir, né? A gente está falando de duas coisas totalmente diferentes. Existe o julgamento de processo, o julgamento que é necessário, mas esse julgamento realmente de uma postura, né? Então, quando a gente fala de julgamento de postura, é um processo de autoconhecimento. A partir do momento que a gente vai se autoconhecendo, trazendo essas informações, ampliando esse olhar, a gente começa a ir para uma postura muito menos combativa, mas talvez muito mais ampliada, né? Realmente de conexão, né, Janice? Sim, e eu falo para vocês, isso é possível. Isso é possível. Então, esse lugar de como advogada sistêmica ou qualquer um que começa a trilhar nesse caminho sistêmico, começa a estudar os livros do Bert, começa a entrar em contato com essa filosofia. Então, a pessoa, a alma dela já vai buscando isso, né? E você vai atrair pessoas com esse perfil também, né? Então, o seu cliente, ele passa a ter a alma do seu cliente, ele passa a buscar você que tem essa habilidade sistêmica, né? Esse olhar sistêmico, né? De você olhar para o todo, de você incluir o outro, de você saber equilibrar, né? De você usar as ordens da ajuda no sentido de você respeitar o outro cliente, de você não transferir. Por exemplo, muitos clientes eles vêm porque eles foram abandonados, os pais não deram atenção, então eles têm uma carência, um sentimento de abandono muito grande. E aí eles muitas vezes eles vão no advogado, eles têm a sua dificuldade, sua questão, e eles buscam aquele amor do pai e da mãe no advogado, né? Então, quando você aprende essas ordens da ajuda, e olha, tem esse olhar sistêmico, isso tudo fica mais leve, né? E você pode trabalhar no sentido de ajudar o outro com responsabilidade, e não se emaranhando com as questões do cliente. Sim. A Thaís está agradecendo o encontro por partilhar esses saberes. Deixa eu ver aqui. E eu vou abrir aqui para a doutora Eunice, a gente já vai encaminhando aí para o nosso encerramento do encontro. E aí eu vou abrir para você, doutora, para fazer
as suas considerações, ou se tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Isso. Assim, é super interessante ter esse olhar, né? Porque, assim, em vários casos, assim, de clientes, que, assim, eu posso colocar na minha caderneta de vitórias, né? Assim, de sentir que fiz a coisa correta, né? É ouvi-lo muitas vezes. Porque tem momentos que o juiz talvez não enxergou aquela situação. Aí você vai passando por etapas, você vai passar por primeira instância, aí você perde. Na segunda instância, você, assim, casos que você tem que estudar. Só que você acha muitas vezes injustificadamente, que aquele processo você não vai ganhar, porque você já é como quando, por exemplo, um reconhecimento da incapacidade, porque eu faço previdenciário, o perito alegar um início da incapacidade no momento que a pessoa não tem mais carência. E ela chegar no seu escritório e falar, e você escuta. Aí depois você fala assim, não, eu vou analisar de novo. E para você analisar o início da incapacidade, você tem que ler todos os relatórios, exames, datas e tudo mais, e colocar para que o desembargador ou a desembargadora que vá analisar possa ir na mesma tese que você, como aconteceu com uma cliente que ela veio, chorou, eu escutei, eu falei, não, eu vou estudar esse processo de novo. Aí, o que aconteceu? Julgou o procedente. Então, é tudo. Você respeitar aquele que está te procurando, sentir no lugar dele, ouvir o problema dele, porque não... E ainda pensar que você tem prazo, você tem tudo, mas naquele momento é só você e ele. Né? Então, respeitar o outro é muito importante. E muito obrigada por este evento, porque você faz com que a gente assim, consiga ter isso dentro de nós mesmos para que a gente possa praticar com o próximo. E esse bem você já está deixando aqui conosco, doutora Clarice, né? Parabéns. E a doutora Roberta, eu já não vou falar mais, Roberta. Não vou falar mais que você é uma pérola da OAB, tá? Já falei, pronto. Tá e também bom. Todos esses nossos aí, as nossas colegas que estão aí juntas, doutora Alcione, doutora Thais, a outra doutora que teve a palestra ontem aqui com você também. Assim, já tive na Itaquera com ela, parabéns sempre. E agradecer por todas as presenças de todos. E a OAB Itaquera está junto de todos para que a gente possa desenvolver com outro olhar. Então, essa missão hoje você nos deixou com muita maestria. Parabéns e muito obrigada. Obrigada, doutora Eunice. A Carol também, né? Hoje ela é responsável pelos eventos da casa, mas membro também da Comissão de Direitos Humanos. E eu vou até mostrar para ela que hoje eu estou especialmente aqui com o pessoal, com a xícara da Comissão de Direitos oh, meu Deus, de Direitos Humanos, Carol. Tá sem som, doutora, pera um pouquinho. Repete. Oi, doutora. Eu vou passar, então, vou desligar o meu telefone, meu som, né? Para que todos consigam falar. E um beijo para todos, viu? Um abraço. Prazer, obrigada, gratidão por todos. Gratidão, doutora Eunice. E assim como a gente sempre fala para todos que passaram por aqui, né, no nosso encontro, a nossa casa, nós fizemos recentemente a mudança da casa, mas não conseguimos fazer a inauguração. No dia 17, estava marcada para o dia 17 de março, e aí veio a questão dos isolamentos. A gente entendeu por bem que não era para ser feita a inauguração, mas assim que retomarmos as nossas vidas na questão mais física e dos encontros, Janice esteja convidada para conhecer a nossa casa.
aliás, todos, né? Todas que estão aqui, de conhecer a nossa casa, de participar. E é o que eu falo, essa tecnologia tem nos trazido muito isso, porque hoje a gente tem aqui Ribeirão Preto, nós estamos com as pessoas em Santos, né? 2 de Ribeirão, eu acredito. De Santos, São Paulo, de várias localidades. Então, assim, ainda que seja uma fase complexa, né, mais uma aqui de Ribeirão, fazendo aqui para mim. Então, assim, ainda que a gente... Não é Ribeirão. Abre o áudio dela. Não? De onde que você é? Me diga. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu sou de Aracaju e Ai, eu que acompanho Janice. delícia! Sou de Aracaju, eu acompanho Janice no Instagram e aí eu vi a postagem dela, tentei chegar rapidinho do supermercado para poder pegar e aqui estamos no isolamento, né? E aqui quero expressar a minha gratidão de estar com vocês. Eu também estou fazendo aqui um curso de formação em constelações familiares aqui em Aracaju mesmo. E tenho essa veia para postar sempre, procurar sempre essa postura sistêmica em tudo que eu faço na minha vida, em que levo também. E gosto muito de justiça restaurativa também. E aí eu queria pedir a Janice que aquilo que ela falou do amor do espírito, que ela colocasse a página do livro, para depois a gente tentar dar uma olhadinha. E, assim, falar que todo mundo que faz alguma coisa, até quando comete um crime, muitas vezes é porque se sente injustiçado de alguma forma, né? Então, ele já está a serviço de alguma coisa, né? Então, quem se sente injustiçado, mesmo estando fazendo algo de errado, tendo feito algo de errado, é porque se acha no direito de fazer, se sente se acha inocente, né? Na postura da inocência. E é isso aí. Gratidão a todas e que venham outros e que eu possa acompanhar vocês. Que delícia, obrigada. Obrigada. E esse encontro permite isso, né? Nós fizemos essa semana com uma pessoa do Amapá, a doutora Atilamar. Então, assim, o quanto também essas restrições nos permite estar próximo de tantas pessoas queridas, né? Então, assim, Janice, em nome da comissão, em nome da UAB, eu agradeço aqui pela partilha. Eu vou só registrar aqui a doutora Alcione também, que a gente teve um encontro da Comissão da Igualdade Racial, com a Simone da Jovem Advocacia. Reiterar, né, esse agradecimento de você ter partilhado aqui essas informações. Quem quiser acompanhar a Janice, no Instagram é @janice.grave. E também vocês podem depois revisitar esse vídeo e outros no canal do YouTube da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. E como todo encontro, eu encerro com algum dos recursos que eu utilizo, as cartas sistêmicas. Vamos ver se faz sentido para o nosso encontro. Eu falo que elas sempre são pontuais. Então, uma das primeiras que eu tirei, e muito em sintonia com o que você colocou aqui no seu conteúdo, já foi: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Então, muito em sintonia com o que você já tinha colocado. E a outra, que foi também como você iniciou a nossa conversa, para dizer um sim, eu digo sim para a vida. Então, Janice, eu queria agradecer imensamente e deixo com você para você fazer as suas considerações finais. Tá certo, lindas frases que saíram. Não foi? Foi sempre, demais. Sempre. Você pediu o número da página, é página 27, tá? Que fala sobre as diferenças. Qual edição? Porque às vezes muda a edição. A edição aqui é a 3ª edição. Tá, dá uma olhadinha. Qual que é o título? Só, porque aí fica mais fácil para ela acompanhar. As diferenças. As diferenças. Tá? Que é o que a gente precisa olhar, né? Então, gente, foi maravilhoso a experiência de estar com vocês aqui.
Eu preparei hoje aquele slide, o slide já tinha na cabeça, falei, não, mas deixa eu montar o slide aqui para ficar mais fácil. Eu acho que vocês, só o fato de vocês estarem aqui já nesse encontro, vocês estão abertas já a essas mudanças que estão vindo e que não vão voltar. Aquele normal que a gente tinha não vai ter mais, né? E vai ter um outro normal ó, daqui a pouco, né? E é esse normal que nós estamos criando agora online, trocando essa experiência, né? E parabéns, Roberta, gratidão pelo convite, parabéns a cada uma de vocês que estiveram aqui presente, a doutora Eunice, a doutora Alcione, Simone, Thaís, a nossa amiga lá de Aracaju, que eu não consigo ver o nome dela, a Alessandra e as demais que já, por algum motivo, já tiveram que sair. Então, parabéns, gratidão a cada uma. E como diz o Dr. Sami, no módulo eu fiz uma vez uma pergunta para ele e ele me respondeu assim, siga com o coração. Foi a resposta que ele me deu. Então, gente, não é seguir com o coração, não ficar preocupado se é com julgamento. Sinta o coração naquele momento, use o coração, né? O que seu coração diz a respeito disso, daquilo? Se o coração fala algo, se você for fazer diferente do que seu coração está dizendo, você vai se dar mal lá na frente, né? Alguma coisa vai, né? Então, siga seu coração, ouça, e aí você vai estar fora dessa polarização, né? Saindo desses julgamentos, dizendo sim para tudo que está vindo. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Gratidão imensa, saudade de vocês aí, ver as carinhas de vocês, lindas, maravilhosas. Ai, obrigada. Então, gente.